Você já percebeu que muitas vezes a ansiedade começa antes mesmo do dia começar? Antes do café, antes das mensagens, antes de qualquer problema real existir. Ela nasce naquele exato momento em que você abre os olhos e a mente já corre para o futuro, criando cenários que ainda nem aconteceram. E se eu te dissesse que isso não é fraqueza, nem falta de fé, é apenas programação mental acontecendo de forma automática? Napoleon Hill ensinava que a mente humana é como um solo fértil. Tudo o que é plantado ali, cedo ou tarde, cresce. A Bíblia confirma isso quando diz que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O problema é que a maioria das pessoas acorda todos os dias permitindo que pensamentos de medo, pressa, escassez e preocupação sejam plantados logo nas primeiras horas da manhã. E depois se pergunta por que vive cansada, ansiosa e sem paz. Talvez esse seja o seu caso. Você acorda, mas não desperta de verdade. O corpo levanta, mas a alma já está sobrecarregada. A mente já começa o dia tentando resolver tudo sozinha, como se Deus estivesse distante, como se você precisasse carregar o peso do mundo nos ombros. E sem perceber, você entra num ciclo, acorda ansioso, passa o dia tenso e dorme cansado, apenas para repetir tudo no dia seguinte. Mas existe algo que quase ninguém te explica. Existe um momento sagrado logo ao acordar. Um intervalo silencioso entre o sono e a vigília completa, em que sua mente está extremamente receptiva. Nesse instante, o subconsciente ainda está aberto, maleável, sensível às palavras, às imagens e às emoções. É ali que a ansiedade costuma se instalar, mas é exatamente ali que ela também pode ser desativada. A programação mental cristã não é negar problemas, nem fingir que tudo está bem. É alinhar seus pensamentos com a verdade espiritual antes que o medo tente assumir o controle. É escolher conscientemente o que vai governar o seu dia, a ansiedade ou a paz, o caos ou a direção divina, a pressa humana ou o descanso em Deus. Muita gente acha que paz é algo que vem depois que tudo se resolve, mas a paz bíblica vem antes como uma âncora. A paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente. Guardará a mente. Isso não é poético, é prático. Significa que existe uma forma de proteger seus pensamentos logo cedo, antes que o mundo entre, antes que as notícias entrem, antes que as cobranças entrem. Se você sente que sua mente acorda acelerada, se o coração já desperta inquieto, se a ansiedade parece estar sempre um passo à frente, saiba de uma coisa: isso não define quem você é. Isso apenas revela como sua mente tem sido condicionada até agora. E tudo o que foi condicionado pode ser reprogramado. Hoje, você não está aqui por acaso. Existe um chamado silencioso dentro de você pedindo descanso, clareza, direção. E esse chamado começa a ser atendido quando você entende como começar o dia do jeito certo, não correndo, não lutando, mas se alinhando. Nos próximos minutos, você vai entender por que as primeiras decisões mentais da manhã determinam o nível de ansiedade que você carrega ao longo do dia. E como pequenas mudanças, feitas logo ao acordar, podem gerar um efeito profundo na sua paz interior. Antes de qualquer prática, antes de qualquer ritual, existe algo fundamental que você precisa enxergar sobre a origem da ansiedade. E é exatamente isso que vamos explorar agora. E antes de avançarmos, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Se em algum nível essas palavras estão descrevendo você, se essa ansiedade matinal já fez parte da sua rotina, curta este vídeo agora. Não é apenas um clique, é um sinal para o algoritmo de que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas que também estão acordando cansadas por dentro, mesmo depois de uma noite inteira de sono. E eu quero muito ler você.
Escreva nos comentários: eu já senti isso. Só isso. Quando você coloca isso em palavras, você não está se expondo. Você está reconhecendo algo que precisa ser curado. E, ao mesmo tempo, você permite que outras pessoas leiam o seu comentário e percebam que não estão sozinhas nessa luta silenciosa. Existe muita força quando mentes e corações se alinham em verdade. Se este tipo de conteúdo faz sentido para você, se você busca programação mental cristã, paz interior, direção divina e uma forma prática de viver a fé no dia a dia, se inscreva no canal agora. Aqui, nós não falamos apenas de motivação momentânea. Falamos de transformação contínua, de renovar a mente como a palavra ensina, todos os dias, começando logo pela manhã. Quando você se inscreve, ativa o sininho e participa, você não está apenas consumindo conteúdo, você está entrando em um ambiente onde a ansiedade não dita as regras, onde a mente é treinada com propósito e onde a fé deixa de ser apenas crença e passa a ser prática diária. Esse canal foi criado para quem entende que prosperidade começa dentro, que paz é uma decisão espiritual e que Deus se manifesta também através da disciplina mental. Agora respira fundo por um instante, porque o que vem a seguir é o ponto de virada. Para eliminar a ansiedade desde cedo, primeiro precisamos entender como ela se instala, muitas vezes de forma invisível, logo nos primeiros minutos do dia. Existe um erro comum que quase todo mundo comete ao acordar. E enquanto ele não for corrigido, nenhuma oração, nenhuma afirmação ou técnica vai funcionar plenamente. É exatamente isso que vamos destravar agora. Quando falamos sobre ansiedade logo ao acordar, a maioria das pessoas acredita que ela surge por causa dos problemas do dia, das contas, das responsabilidades ou das incertezas do futuro. Mas a verdade, e talvez isso nunca tenham te explicado com clareza, é que a ansiedade não começa no mundo externo. Ela começa no exato momento em que sua mente desperta, antes mesmo de você colocar os pés no chão. Existe uma janela silenciosa, delicada e extremamente poderosa entre o sono e a vigília completa. E é justamente ali que a maioria das pessoas perde o controle do próprio dia sem perceber. Pense comigo. Quando você abre os olhos pela manhã, sua mente ainda está vulnerável, receptiva, aberta. O subconsciente ainda não levantou suas defesas. É nesse estado que pensamentos soltos, memórias, medos antigos e preocupações não resolvidas começam a subir como se fossem verdades absolutas. Um pensamento puxa outro. Uma lembrança ativa uma emoção. Uma emoção cria um estado interno. E quando você percebe, o coração já está acelerado, o peito apertado, a respiração curta. O dia nem começou, mas a ansiedade já tomou o volante. Isso não acontece porque você é fraco na fé. Não acontece porque você não confia o suficiente em Deus. Acontece porque existe uma programação mental automática operando todos os dias, silenciosamente, moldada por anos de repetição emocional. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. E isso não é uma metáfora bonita. É um princípio espiritual e mental profundamente prático. Se a mente não é direcionada logo cedo, ela será dominada por aquilo que foi mais repetido no passado. Medo, escassez, urgência, controle. E aqui entra algo que muda completamente a forma como você entende a ansiedade. Ela não é apenas um sintoma emocional. Ela é um sinal de que a mente acordou sem direção espiritual. É como um barco à deriva logo nas primeiras horas do dia. Quando não existe um comando consciente, uma intenção clara, uma ancoragem em Deus, a mente corre para aquilo que conhece. E para muitas pessoas, o que ela conhece é preocupação. A maioria acorda e imediatamente se conecta com o mundo externo. O celular, as mensagens, as notícias, as cobranças,
os problemas dos outros. E sem perceber, esse hábito reforça uma mensagem interna poderosa. O mundo está no controle, não eu. Isso gera uma sensação de impotência sutil, que se manifesta como ansiedade. Não é à toa que tantas pessoas oram, leem versículos, fazem afirmações, mas continuam, sentindo o mesmo peso ao acordar. Elas estão tentando corrigir o estado emocional depois que a mente já foi sequestrada. A programação mental cristã começa antes disso. Ela começa quando você entende que Deus te deu autoridade não apenas sobre suas ações, mas sobre seus pensamentos. Existe um princípio espiritual aqui. Aquilo que você aceita mentalmente logo ao despertar tende a governar o seu estado interno ao longo do dia. Se o primeiro diálogo interno é de pressa, medo ou escassez, o corpo responde. Se é de alinhamento, entrega e confiança, o sistema nervoso responde de outra forma. E talvez, enquanto você me escuta agora, algo esteja fazendo sentido de um jeito diferente. Talvez você esteja percebendo que a ansiedade matinal não surge do nada. Ela é construída, ela é treinada, e se foi treinada, ela pode ser reprogramada. Não com esforço forçado, não com negação emocional, mas com direção espiritual consciente. Perceba como isso muda tudo. O problema não é o dia que te espera. O problema é quem assume o comando da sua mente nos primeiros minutos. E quando essa consciência se instala, você começa a entender por que tantas pessoas vivem cansadas, mesmo sem ter começado a viver o dia. Elas acordam já reagindo, já tentando se defender, já esperando o pior. Tudo isso antes de qualquer decisão consciente. Agora, só para fixar essa ideia dentro de você, escreva mentalmente. Ou, se quiser, deixe nos comentários no final deste trecho a frase: eu não acordo para reagir, eu acordo para alinhar minha mente com Deus. Não como uma promessa, mas como um reconhecimento. Porque o que vem a seguir é exatamente o passo que separa quem continua acordando ansioso de quem começa a viver o dia com paz, clareza e direção espiritual. Existe algo que quase ninguém fala quando o assunto é ansiedade, fé e mente. E talvez por isso tanta gente se sinta confusa, culpada ou espiritualmente inadequada por ainda sentir esse peso ao acordar. A ansiedade não é ausência de fé. Ela é, na maioria das vezes, um excesso de ruído mental acumulado. É a mente tentando prever, controlar e se proteger de tudo ao mesmo tempo, sem conseguir descansar em uma verdade maior. E quando esse ruído não é interrompido logo cedo, ele vira o pano de fundo emocional do dia inteiro. A Bíblia diz que a paz excede todo entendimento. Isso é profundo, porque não significa que a paz vem quando tudo está resolvido. Significa que ela vem quando a mente aprende a habitar um lugar acima das circunstâncias. Mas para isso acontecer, algo precisa mudar logo no início do dia. Porque a mente humana funciona como um sistema de continuidade. O primeiro estado emocional tende a se prolongar. Quem acorda em estado de alerta vive o dia inteiro em microdefesa. Quem acorda em estado de entrega vive o dia com mais presença. E aqui entra um ponto essencial da programação mental cristã. O corpo segue a mente e a mente segue a crença dominante. Se lá no fundo você aprendeu que precisa dar conta de tudo, sozinho, seu sistema nervoso acorda tenso. Se você aprendeu que errar custa caro, sua mente acorda em vigilância. Se você aprendeu que o mundo é instável, o corpo acorda preparado para o impacto. Tudo isso acontece antes mesmo de qualquer pensamento consciente. É por isso que simplesmente pensar positivo não resolve. Também não resolve apenas repetir versículos sem conexão emocional. O que transforma de verdade é alinhar crença, emoção e direção espiritual num mesmo ponto. Quando isso acontece, algo começa a desacelerar por dentro. A respiração muda,
O corpo entende que não precisa lutar logo cedo. A mente entende que não precisa correr. Talvez você nunca tenha parado para observar isso, mas repare, a ansiedade tem ritmo. Ela acelera o tempo. Ela cria urgência sem ação. Ela faz você sentir que está atrasado, mesmo sem saber em relação a quê. Esse estado não vem de Deus. Ele vem de uma mente que aprendeu a viver no futuro, tentando resolver problemas que ainda nem existem. E o antídoto espiritual para isso não é controle, é presença. Quando Jesus dizia, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, ele não estava ignorando a realidade. Ele estava ensinando um posicionamento mental e espiritual. Ansiedade é viver amanhã antes de hoje. Paz é habitar o agora com confiança de que Deus continua sendo Deus quando você não está no controle. E é exatamente aqui que a maioria trava, porque entregar o controle parece perigoso, parece irresponsável, parece fraqueza, mas na verdade é o movimento mais inteligente que a mente pode fazer. Quando você solta a necessidade de controlar tudo logo cedo, você cria espaço interno para ouvir, perceber, discernir. A ansiedade grita, a direção divina sussurra, e uma mente barulhenta não escuta. Por isso, a programação mental cristã não começa tentando eliminar a ansiedade. Ela começa ensinando a mente a desacelerar o suficiente para sair do modo ameaça. Isso não é algo místico, é fisiológico, emocional e espiritual ao mesmo tempo. Quando a mente entende que não precisa prever tudo, o corpo sai do estado de alerta. Quando o corpo sai do estado de alerta, a ansiedade perde força. E quando isso acontece com constância, algo começa a se reorganizar por dentro. Talvez você esteja percebendo agora que a ansiedade não é seu inimigo. Ela é um mensageiro. Ela está mostrando que sua mente foi treinada para sobreviver, não para descansar. E descansar, biblicamente falando, não é parar de fazer. É confiar enquanto faz. Existe uma diferença enorme entre agir com propósito e agir por medo. Um vem da fé. O outro vem da tentativa de se proteger do futuro. E o mais importante, isso não muda durante o dia. Muda antes. Muda naquele instante em que você decide quem governa sua mente logo ao acordar. Porque se você não assume esse lugar, pensamentos antigos assumem, preocupações antigas assumem, programações antigas assumem. No próximo passo, vamos entrar exatamente nesse ponto de virada, o momento específico do dia em que sua mente está mais aberta, mais maleável, mais receptiva à direção de Deus. E como usar isso de forma simples, prática e profundamente transformadora, sem esforço, sem peso e sem fórmulas complicadas. Existe um momento do dia em que a sua mente ainda não levantou muralhas, ainda não vestiu armaduras, ainda não entrou no modo defesa. Um momento em que as crenças não estão rígidas, as emoções não estão aceleradas e o corpo ainda não recebeu ordens para correr. Esse momento existe, e quase todo mundo o desperdiça sem perceber. É exatamente aí que a ansiedade começa a ganhar força, ou a perder. Logo ao acordar, sua mente está em transição. Ela ainda não está totalmente mergulhada no consciente racional, nem completamente presa aos estímulos externos. É um estado intermediário, silencioso, receptivo. A Bíblia chamaria isso de um tempo de quietude. A neurociência chama de estado alfa. Napoleon Hill falava desse mesmo instante como a porta aberta para o subconsciente. Linguagens diferentes, mesma verdade. É o terreno mais fértil para qualquer programação mental. O problema é que a maioria das pessoas acorda e imediatamente quebra esse estado. O celular é a primeira invasão. Notícias, mensagens, cobranças, comparações. Em segundos, a mente sai do repouso e entra no modo sobrevivência. O corpo entende o recado. Há perigo, fique alerta. E pronto, a ansiedade foi ativada antes mesmo do café.
Perceba como isso é sutil. Não é um pensamento negativo específico. É um estado interno que se instala. A respiração encurta, o peito fica mais contraído, a mente começa a listar pendências. E quando você percebe, já está vivendo o dia inteiro sob uma pressão invisível, achando que isso é normal, que isso é só a vida adulta. Mas não é. Isso é condicionamento mental. A programação mental cristã começa justamente protegendo esse momento inicial. Não com regras rígidas, não com cobrança espiritual, mas com consciência. Porque aquilo que você permite entrar na sua mente nos primeiros minutos do dia define o tom emocional das próximas horas. A mente aprende por repetição, não por intensidade. Um pequeno gesto feito todos os dias vale mais do que uma grande intenção feita uma vez. E aqui entra algo profundamente espiritual. Deus não grita pela sua atenção. Ele não compete com o barulho. A direção divina se manifesta na calma, na clareza, no alinhamento interno. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é poesia. É instrução prática. Uma mente inquieta não consegue confiar. Uma mente acelerada não consegue perceber. Talvez você tenha passado anos pedindo paz, pedindo direção, pedindo respostas, mas sem criar espaço mental para recebê-las. Porque receber exige silêncio interno, exige desacelerar, exige sair do piloto automático que diz: levanta logo, corre, resolve, reage. Quando você honra esse momento inicial do dia, algo começa a mudar de forma quase imperceptível. A ansiedade não some de uma vez, mas ela perde o comando. Ela deixa de ser o primeiro estímulo do dia. E isso é gigantesco, porque quem dá a primeira ordem geralmente governa o restante. E não estamos falando de algo complicado. Não é sobre acordar mais cedo, nem sobre virar alguém super espiritual. É sobre não entregar sua mente ao caos antes de se alinhar. É sobre escolher, conscientemente, quem vai conduzir seus pensamentos logo ao acordar. O medo ou a fé, a urgência ou a confiança, o controle ou a entrega. Esse é o ponto que separa quem vive o dia reagindo de quem vive o dia conduzindo. E conduzir não significa controlar tudo. Significa começar o dia no lugar certo, internamente. Quando isso acontece, até os problemas são percebidos de outra forma. Eles não desaparecem, mas deixam de parecer ameaças gigantes. No próximo trecho, vamos entrar no passo mais delicado e mais poderoso desse processo. O que fazer exatamente nesse momento inicial, de forma simples, prática e cristã, para que a mente não escorregue de volta para o velho padrão ansioso. E como transformar esses primeiros minutos em um verdadeiro ponto de descanso e alinhamento. Agora que você já entendeu quando a mente está mais aberta, precisamos falar sobre como ela é preenchida, porque a ansiedade não entra apenas pelo excesso de problemas. Ela entra, principalmente, pela ausência de direção interna. Uma mente vazia nunca fica neutra. Se ela não é guiada, ela é ocupada. E quase sempre pelo medo, pela lembrança de falhas passadas ou pela antecipação de cenários que ainda nem existem. É aqui que muita gente se confunde espiritualmente. A pessoa acorda, sente aquele aperto no peito, aquela pressa sem motivo claro e pensa: vou orar rápido para ver se isso passa. Mas oração sem presença vira repetição automática. Não porque Deus não escuta, mas porque a mente ainda está em modo disperso. A ansiedade não sai porque o sistema interno ainda não foi reposicionado. A programação mental cristã começa com algo que parece simples, mas é profundamente transformador. Intencionalidade consciente. É decidir, mesmo antes de pensar em qualquer problema, em qual verdade sua mente vai repousar. Não é lutar contra pensamentos ruins. É oferecer um ponto de apoio mais forte do que eles. Perceba, a ansiedade sempre puxa sua mente para fora, para o futuro, para o e se, para o tenho que. A fé, ao contrário, puxa sua mente para dentro,
para a presença, para a confiança, para o agora. Por isso, o primeiro movimento não é mental, é quase físico. É desacelerar o ritmo interno o suficiente para que o corpo entenda que não há ameaça imediata. E isso começa pela respiração, não como técnica de moda, mas como princípio bíblico. O próprio nome espírito carrega a ideia de sopro, de fôlego. Quando você desacelera a respiração logo cedo, você está enviando um sinal direto ao seu sistema nervoso. Está tudo bem agora. Sem esse sinal, qualquer palavra, até as mais espirituais, batem em uma mente em alerta e não se fixam. Depois disso, vem o ponto-chave, o foco. A mente ansiosa é fragmentada. Ela pula de pensamento em pensamento. Por isso, ela cansa rápido. Quando você escolhe uma única verdade para sustentar sua mente logo cedo, algo começa a se alinhar. Pode ser uma afirmação simples, pode ser uma frase bíblica internalizada, pode ser uma consciência clara de presença divina. O poder não está na quantidade de palavras, mas na qualidade da atenção. Aqui entra uma diferença importante entre religiosidade e espiritualidade prática. Religiosidade tenta fazer muito para agradar a Deus. Espiritualidade prática aprende a descansar em Deus enquanto age. Uma mente que aprende isso começa o dia de um lugar completamente diferente. Ela não precisa se defender o tempo todo. Ela não precisa provar valor. Ela não precisa antecipar tudo. Talvez você esteja percebendo agora que a ansiedade matinal não nasce do excesso de tarefas, mas da sensação inconsciente de que, se eu não controlar, tudo desmorona. Essa crença é silenciosa, mas poderosa. E enquanto ela estiver ativa, a mente nunca descansa. Por isso, o primeiro alinhamento do dia precisa tocar exatamente nesse ponto. Quem sustenta a sua vida? Quando essa verdade começa a descer da cabeça para o corpo, algo muda. O peito relaxa, o pensamento desacelera. O dia ainda nem começou, mas você já não está atrasado por dentro. E isso cria um efeito cascata. As decisões ficam mais claras, as reações ficam menos impulsivas. A ansiedade perde o trono, mas existe um erro muito comum nesse processo. E ele faz com que muitas pessoas até comecem bem o dia, mas percam tudo nas primeiras horas da manhã. Não porque fizeram algo errado, mas porque não entenderam como proteger esse estado mental inicial ao longo do dia. É exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Agora que você já entrou nesse estado interno de calma e direção logo cedo, precisamos falar sobre algo decisivo, o que ameaça esse estado nas primeiras horas do dia. Porque não adianta alinhar a mente na presença de Deus pela manhã e, minutos depois, permitir que qualquer estímulo externo reassuma o controle. A ansiedade não costuma voltar de forma brusca. Ela retorna em pequenas concessões quase imperceptíveis. Talvez você se identifique com isso. Você acorda, respira, ora, sente paz, e então pega o celular só para ver uma coisa, uma mensagem, uma notícia, um problema alheio, uma cobrança. Em poucos segundos, sua mente que estava centrada volta para o modo reativo. Não foi o conteúdo em si que causou isso. Foi a quebra da proteção mental que você ainda não aprendeu a sustentar. A programação mental cristã não termina no primeiro momento de silêncio. Ela continua na forma como você seleciona o que entra na sua mente enquanto o dia ainda está sendo formado. As primeiras horas são como argamassa fresca. Qualquer peso mal colocado deixa marcas profundas. Por isso, proteger a mente nesse início não é exagero, é sabedoria espiritual. Existe um princípio muito claro aqui. Aquilo que você consome logo cedo define o tom emocional do seu dia. Não é misticismo, é funcionamento da mente. Se você alimenta sua consciência com urgência, comparação, reclamação ou medo, o corpo entra em estado de alerta. E um corpo em alerta não consegue confiar. Sem confiança, a fé vira esforço.
e fé forçada cansa. Por isso, uma mente alinhada com Deus aprende a dizer ainda não para certos estímulos. Ainda não para conversas pesadas. Ainda não para problemas que não exigem ação imediata. Ainda não para notícias que você não pode resolver agora. Isso não é fuga, é ordem interna. Jesus não curava todos ao mesmo tempo. Ele seguia direção, não pressão. Outro ponto crucial, o que você repete internamente enquanto executa tarefas simples. Muitas pessoas acreditam que a programação mental acontece apenas quando estão paradas, orando ou ouvindo uma mensagem. Mas, na prática, ela se fortalece enquanto você anda, se arruma, prepara algo, dirige. É nesse fluxo que a mente costuma voltar ao piloto automático. E é aí que você precisa estar atento. Se enquanto o corpo se move, a mente repete preocupações, você está reforçando o circuito da ansiedade. Se ao contrário, você repete verdades, mesmo simples, você está solidificando um novo padrão. Não precisa ser algo longo. Às vezes, uma única consciência sustentada já é suficiente. Eu não estou sozinho hoje. Existe direção para este dia. Deus vai à frente. Perceba como isso muda tudo. O dia não começa mais como uma corrida para dar conta de tudo, mas como uma caminhada guiada. A mente deixa de perguntar como vou resolver e começa a descansar na ideia de vou dar o próximo passo. Isso reduz drasticamente o peso interno que gera ansiedade. E aqui entra um detalhe que quase ninguém fala. A ansiedade ama pressa. Sempre que você acelera sem necessidade, ela se fortalece. A fé, por outro lado, se move com firmeza, não com desespero. Ajustar o ritmo é uma forma silenciosa de oração. Quando você desacelera intencionalmente, está dizendo com o corpo aquilo que a boca talvez ainda esteja aprendendo a declarar. Talvez, enquanto você me escuta agora, esteja percebendo que a sua ansiedade não vem de falta de fé, mas de excesso de estímulos não filtrados. Isso não te torna fraco, te torna humano. E a boa notícia é que isso pode ser treinado. A mente aprende com repetição, não com cobrança. Se isso fez sentido para você, ao final deste trecho, quando eu te convidar, escreva nos comentários uma palavra simples que represente proteção mental para o seu dia, algo como paz, direção ou confiança. Isso ajuda você a selar internamente aquilo que acabou de ouvir, porque no próximo passo vamos falar sobre algo ainda mais profundo. O que fazer quando, mesmo com tudo isso, a ansiedade tenta voltar de forma súbita, sem aviso, no meio do dia? Existe um momento específico em que a ansiedade se torna mais perigosa. Não quando ela aparece, mas quando ela tenta se justificar. No meio do dia, muitas pessoas sentem um aperto repentino no peito, uma inquietação sem causa clara, um pensamento insistente que surge do nada. E o erro mais comum não é sentir isso. O erro é começar a dialogar com essa sensação como se ela fosse uma mensagem confiável. A ansiedade não avisa. Ela invade e quase sempre chega disfarçada de responsabilidade. Você precisa resolver isso agora. Se não pensar nisso, algo vai dar errado. Ninguém vai fazer por você. Perceba, ela nunca fala em termos de fé, apenas em termos de controle. E é exatamente aí que a programação mental cristã precisa estar ativa, não como resistência agressiva, mas como reposicionamento consciente. Quando essa onda súbita surge, o que define o resultado não é a intensidade dela, mas a sua resposta nos primeiros segundos. A mente aprende rápido. Se você reage com medo, ela entende que aquele padrão é útil. Se você reage com presença, ela começa a enfraquecer o circuito antigo. Não é espiritualizar demais, é entender como Deus nos criou por dentro. O primeiro passo não é tentar expulsar a ansiedade. Isso gera luta interna, e luta consome energia. O primeiro passo é reconhecer. Isso é um sinal.
não uma verdade. Só essa frase interna já muda o eixo. Você deixa de ser dominado pela sensação e passa a observá-la. A fé começa exatamente aí, quando você não se confunde com o pensamento que passa. Em seguida, vem algo simples, mas profundo: trazer o corpo de volta ao presente. A ansiedade vive no futuro imaginado. O corpo vive no agora. Quando você desacelera a respiração, sente os pés no chão, ajusta a postura, você está dizendo ao sistema nervoso que não há ameaça real naquele momento. Isso não anula problemas, mas impede que eles assumam o controle emocional. E então entra a parte espiritual de forma natural, não forçada. Em vez de pedir que Deus tire algo, você se alinha com o que Ele já oferece. Paz não é ausência de desafios, é presença de direção. Às vezes, tudo o que você precisa declarar internamente é: eu não preciso resolver tudo agora. Essa frase, dita com consciência, já desmonta grande parte da ansiedade. Outro ponto essencial: não transforme a ansiedade em identidade. Muitas pessoas dizem: eu sou ansioso, como se fosse um traço fixo. Mas isso é apenas um padrão aprendido. E tudo que é aprendido pode ser reprogramado. A Bíblia fala sobre renovar a mente, não sobre lutar contra ela. Renovar é substituir, não brigar. Há dias em que a ansiedade volta mais forte, mesmo quando você está fazendo tudo certo. Isso não significa retrocesso. Significa apenas que camadas mais profundas estão sendo acessadas. E quando algo vem à superfície, é porque está pronto para ser tratado. A fé madura não entra em pânico quando isso acontece. Ela ajusta o foco e segue. Talvez agora você esteja entendendo que começar o dia sem ansiedade não é garantir um dia perfeito, mas desenvolver respostas novas para estímulos antigos. É isso que cria liberdade. Não a ausência de pressão externa, mas a presença de estabilidade interna. Daqui a pouco, vamos entrar em um ponto que fecha esse ciclo de forma prática. Como encerrar o dia corretamente para que a mente não carregue ansiedade para amanhã, sei que existe algo que poucas pessoas percebem. A ansiedade que você sente ao acordar quase nunca nasce pela manhã. Ela é, na maioria das vezes, um resíduo emocional mal resolvido do dia anterior. Pensamentos que ficaram abertos, emoções que não foram digeridas, decisões adiadas, palavras engolidas. A mente não desliga sozinha. Se você não conduz o fechamento do dia, ela continua trabalhando enquanto o corpo tenta descansar. É aqui que muita gente espiritualiza errado. A pessoa ora, pede paz, mas logo depois leva para a cama o celular, as preocupações, as comparações, as notícias, os números, as pendências. Então, se pergunta por que acorda cansada, acelerada, ansiosa. Não é falta de fé, é falta de ritual de encerramento mental. A programação mental cristã não começa apenas ao acordar. Ela se consolida na forma como você termina o dia, porque o último estado emocional antes de dormir se torna o primeiro ponto de partida do subconsciente na manhã seguinte. Isso é neurociência básica e também sabedoria bíblica aplicada. Quando você deita sem fechar ciclos internos, sua mente entra em modo de vigilância. Ela tenta resolver à noite aquilo que você não resolveu em consciência. E isso gera sonhos agitados, sono leve, despertares noturnos e, principalmente, aquele peso inexplicável ao abrir os olhos no dia seguinte. Não é espiritual, nem físico, é mental e totalmente ajustável. O que muda tudo é criar um momento simples, curto, mas intencional antes de dormir. Não precisa ser longo, precisa ser verdadeiro. Um instante em que você olha para o dia e decide não carregar mais do que precisa. Não é ignorar problemas, é entregá-los corretamente. Uma das práticas mais poderosas é fazer uma pergunta silenciosa a si mesmo. Existe algo que não depende mais de mim hoje?
Quase sempre a resposta é sim. E quando você reconhece isso, algo relaxa por dentro. Porque a ansiedade adora assumir responsabilidades que não são suas. Depois vem um ajuste importante de identidade. Em vez de deitar pensando, amanhã eu tenho que dar conta de tudo, você reposiciona. Amanhã eu vou ser guiado. Parece sutil, mas muda completamente o campo emocional. Uma coisa é carregar o mundo nas costas. Outra é caminhar com direção. Nesse momento, a fé entra como descanso, não como esforço. Não é repetir frases para convencer a mente. É escolher confiar antes de apagar a luz. Confiar não é passividade, é alinhamento. É dizer internamente, eu fiz o que estava ao meu alcance hoje. Isso encerra o ciclo. Quando esse fechamento não acontece, o subconsciente entende que o dia ainda está aberto. E o que fica aberto à noite reaparece pela manhã como ansiedade sem nome. Mas, quando você fecha o dia com consciência, o corpo dorme melhor, a mente desacelera e o despertar acontece em outro estado emocional. Perceba como tudo está conectado. A manhã influencia o dia influencia a noite e a noite prepara a próxima manhã. Não são momentos isolados, é um fluxo contínuo. E quem aprende a conduzir esse fluxo deixa de viver refém da ansiedade e passa a viver com clareza progressiva. No próximo ponto, vamos falar sobre como alinhar esse ciclo inteiro com propósito, para que sua mente não apenas fique em paz, mas comece a trabalhar a favor daquilo que você quer construir, sem culpa, sem pressa e sem medo. O INTE, criando um ciclo contínuo de paz e clareza. Agora entramos em um nível ainda mais profundo, porque paz sem direção alivia, mas paz com propósito transforma. Muitas pessoas conseguem, por alguns minutos, acalmar a mente, respirar, orar, silenciar. Mas logo depois, a ansiedade volta, porque a mente humana precisa de algo maior para se alinhar. Sentido. Quando não há propósito claro, a mente cria preocupações para preencher o vazio. É por isso que tanta gente acorda sem ansiedade. E 2 horas depois, já está tensa novamente. Não é porque a técnica falhou, é porque a mente foi deixada solta, sem uma direção definida para o dia. A programação mental cristã eficaz não trabalha só para acalmar pensamentos. Ela orienta pensamentos. Existe um princípio poderoso aqui. A mente não suporta o não sei. Quando você não define para onde está indo, ela começa a imaginar tudo o que pode dar errado. Mas quando você define um propósito simples e consciente para o dia, mesmo que pequeno, a mente relaxa. Porque agora ela sabe para onde direcionar energia. E propósito aqui não é meta grandiosa, nem pressão espiritual. Não é, vou mudar minha vida hoje. Isso gera mais ansiedade. Propósito diário é algo como, hoje eu vou agir com clareza. Hoje eu vou responder com sabedoria. Hoje eu vou honrar meu trabalho. Hoje eu vou ser um canal de paz. Percebe como isso muda o tom interno? A ansiedade nasce da sensação de estar perdido, atrasado ou em dívida com a própria vida. O propósito dissolve isso porque ele ancora a mente no presente com intenção. Biblicamente, isso é alinhamento. Os passos do homem são confirmados pelo Senhor. Mas passos só podem ser confirmados se existem passos sendo dados. Quando você acorda e não define nada, a mente fica esperando ameaças. Quando você define um norte, ela passa a cooperar. Aqui entra um ajuste fino de programação mental. O propósito vem antes da ação. Se você age sem propósito, o dia te consome. Se você define o propósito primeiro, o dia te serve. Não porque tudo vai sair perfeito, mas porque você não se perde emocionalmente nos imprevistos. Uma prática simples é escolher uma única palavra guia para o dia. Só uma. Paz, clareza, disciplina, confiança, serviço. Essa palavra funciona como um filtro mental.
Ao longo do dia, quando algo tenta te tirar do eixo, a mente lembra: qual é a palavra de hoje? Isso reduz drasticamente o desgaste emocional. E perceba algo importante: propósito diário não é controle, é direção. Você não decide tudo o que vai acontecer. Você decide quem você vai ser enquanto acontece. Isso é libertador, porque tira da mente a obrigação de prever tudo e coloca nela a missão de responder bem. Quando a mente entende isso, ela para de acelerar, porque agora existe um acordo interno. Eu não preciso antecipar o dia inteiro, eu só preciso permanecer alinhado. E esse alinhamento é espiritual, mental e emocional ao mesmo tempo. No próximo ponto, vamos falar sobre como transformar esse propósito em um comando mental prático, usando palavras, imagens e fé aplicada, para que o subconsciente trabalhe por você ao longo do dia, mesmo quando você não estiver pensando conscientemente nisso. Agora que você já percebeu como a mente precisa de direção para não voltar ao estado de ansiedade, chegamos a um ponto decisivo da programação mental cristã. O momento em que o propósito deixa de ser apenas uma ideia consciente e passa a ser um comando para o subconsciente. É aqui que muita gente se perde, não por falta de fé, mas por não saber como comunicar essa fé à parte mais poderosa da mente. O subconsciente não responde a discursos longos, nem a pedidos confusos. Ele responde a clareza, repetição e emoção. É por isso que, mesmo pessoas que oram todos os dias, às vezes continuam presas à ansiedade. Elas falam com Deus, mas não treinam a própria mente para sustentar aquilo que foi orado. E quando o consciente ora, mas o subconsciente continua operando no medo, cria-se um conflito interno silencioso. O que resolve isso é transformar o propósito do dia em uma declaração viva, curta, verdadeira e alinhada com a fé. Não é repetir frases vazias. É afirmar algo que você decide assumir como identidade naquele dia. O subconsciente aprende por identidade, não por esforço. Por exemplo, em vez de dizer, hoje eu não quero ficar ansioso, você afirma, hoje eu ajo com paz e clareza. Em vez de, espero que dê tudo certo, você declara, hoje Deus guia minhas decisões e eu respondo com sabedoria. Percebe a diferença? Uma frase foge do problema, a outra estabelece um estado interno. Esse tipo de afirmação funciona porque une 3 elementos essenciais da programação mental cristã: palavra, intenção e fé. A palavra cria a forma, a intenção direciona a energia, a fé sustenta o processo. Quando esses 3 estão alinhados logo no início do dia, o subconsciente começa a trabalhar silenciosamente para confirmar aquilo que foi declarado. E aqui existe algo ainda mais profundo. Quando você repete uma declaração com calma, respirando de forma consciente, o corpo entra junto no processo. O sistema nervoso entende que não há ameaça imediata. A mente desacelera. O coração acompanha. E nesse estado, o subconsciente fica altamente receptivo. É nesse ponto que a ansiedade perde força. Não porque os problemas sumiram, mas porque a mente deixou de operar no modo de defesa constante. Ela agora está em modo de cooperação. E quando a mente coopera, você percebe algo diferente ao longo do dia. Respostas mais calmas, decisões menos impulsivas, pensamentos mais organizados. Não é mágico, é treinamento. A fé cristã sempre funcionou assim, mesmo antes de usarmos termos como subconsciente. A morte e a vida estão no poder da língua. O que você declara cedo cria o clima interno no qual você vai viver o dia inteiro. Por isso, começar amanhã sem ansiedade não depende apenas de silêncio ou oração, mas de como você sela esse momento com palavras conscientes. Talvez, enquanto você ouve isso, alguma frase específica já esteja ecoando dentro de você. Algo simples, mas forte. Se quiser, você pode escrever mentalmente agora uma declaração curta, começando com
eu sou ou hoje eu. Não precisa falar em voz alta ainda. Apenas perceba como o corpo reage quando essa frase surge. Isso já é o subconsciente começando a responder. No próximo ponto, vamos unir tudo isso: silêncio, direção, propósito e declaração, em uma sequência prática, simples e aplicável, para que esse estado de paz não fique restrito amanhã, mas acompanhe você ao longo do dia inteiro, mesmo em meio às pressões e desafios. Existe um último ajuste que transforma tudo o que você ouviu até aqui em algo realmente sustentável. Porque não adianta começar o dia bem se, algumas horas depois, a ansiedade volta a assumir o controle. E esse ajuste não tem a ver com fazer mais esforço, nem com vigiar pensamentos o tempo todo. Ele tem a ver com ancoragem. A mente humana precisa de pontos de retorno. Sem eles, ela volta automaticamente aos padrões antigos, especialmente sob pressão. É por isso que muitas pessoas acordam em paz, fazem uma oração sincera, declaram coisas boas, e bastam uma mensagem, uma notícia ou um problema inesperado para tudo desmoronar por dentro. Não é falta de fé, é falta de ancoragem consciente. A ancoragem é um recurso simples, mas profundo, usado tanto na programação mental quanto em práticas espirituais antigas. Trata-se de associar um estado interno, paz, confiança, presença de Deus, a algo concreto do seu dia, algo que você repete naturalmente. Pode ser um gesto, uma palavra-chave, uma respiração específica, um pequeno versículo ou até um hábito automático, como beber água ou lavar as mãos. Quando você cria essa associação logo pela manhã, o subconsciente aprende: sempre que isso acontece, eu volto para o estado de paz. E o mais interessante é que, com o tempo, isso acontece sem esforço. A mente não precisa pensar, ela apenas retorna. Por exemplo, você pode decidir que, toda vez que colocar os pés no chão ao levantar, vai repetir internamente uma palavra simples, como confiança ou entrega. Ou que sempre que sentir o peito apertar ao longo do dia, vai fazer uma respiração lenta e lembrar: Deus está no controle. Isso não é superstição, é treinamento interno alinhado com a fé. Jesus fazia isso o tempo todo. Ele se retirava, voltava ao centro e então retornava à ação. A vida cristã nunca foi sobre estar em paz o tempo todo, mas sobre saber voltar à paz. E, quanto mais cedo você ensina isso à sua mente, menos espaço a ansiedade encontra para se instalar. Essa ancoragem cria continuidade. Ela impede que amanhã seja um momento isolado e faz com que a programação mental cristã acompanhe você no trânsito, no trabalho, nas conversas difíceis, nas decisões rápidas. Aos poucos, você percebe que reage diferente. Não porque tudo está perfeito, mas porque você não se perde mais de si mesmo com tanta facilidade. Talvez agora você consiga enxergar com mais clareza que começar o dia sem ansiedade não é um evento, é um processo. Um alinhamento que começa cedo, se reforça ao longo do dia e vai moldando, silenciosamente, a forma como você vive, sente e decide. E quando esse processo se torna consistente, algo ainda mais profundo começa a acontecer dentro de você. Algo que vai além da calma momentânea e toca diretamente a forma como você enxerga a vida, o futuro e a sua relação com Deus. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Se em algum momento desse vídeo você sentiu algo diferente, um alívio no peito, uma clareza maior, uma paz silenciosa, isso é um sinal de que essa mensagem encontrou você no momento certo. Então agora, faça parte desse ambiente de transformação contínua. Inscreva-se no canal. Aqui nós treinamos a mente, fortalecemos a fé e começamos os dias com direção, propósito e paz. Todos os dias. Eu quero te convidar a dar um passo simples, mas poderoso. Comente "Eu recebo" se essa mensagem falou com você. Não é só um
E um comentário é uma declaração. Quando você escreve, você sela internamente aquilo que ouviu e permite que essa energia de fé se espalhe para outras pessoas que também precisam começar o dia sem ansiedade. Deixe o seu like também. Isso ajuda o vídeo a alcançar quem está acordando agora, com o coração apertado, precisando exatamente dessa palavra. Cada curtida é como dizer: isso funciona, isso ajuda, isso transforma. E não pare por aqui. O próximo vídeo já está na tela e ele aprofunda ainda mais esse processo, mostrando como manter a mente alinhada com Deus, mesmo nos dias difíceis, quando a pressão aumenta. Clique agora e continue nesse caminho. Eu te encontro lá.